Olá, crianças, tudo bom? Aqui é a Proline Befa de volta. E vocês estão bem? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E na aula passada da nossa série Longe de Casa, nós aprendemos, através do sonho do rei Nabucodonosor e da interpretação que Daniel deu, que o Senhor é o Rei dos Reis. Olha aqui, ó, simbolizando uma coroa. O Rei que está acima de tudo. É o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. E Ele que decide quem que vai ter poder, quem que não vai ter poder. Quem vai ser presidente, rei, governador, qualquer autoridade é Ele que decide, até chegar o dia em que vier o Rei Jesus Cristo, que reinará para todo sempre. E o rei Nabucodonosor ficou sabendo disso, de tudo que aconteceria no futuro, através do seu sonho que Daniel revelou, né? E ele reconheceu tudo isso que eu falei para vocês agora. Reconheceu, se prostrou diante de Daniel e falou: realmente o seu Deus é o Senhor dos Reis, é o Rei dos Reis que revela os mistérios. Mas vocês vão ver que ele rapidinho se esqueceu dessa lição, que é algo que vocês não podem fazer. Infelizmente ele se esqueceu. Vamos ver por quê? Então, abra sua Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 3. Vamos começar o capítulo 3. Vamos do versículo 1 até o versículo 7. Vamos lá. Daniel 3, de 1 a 7, é o texto da nossa aula de hoje, com que vamos aprender mais um pouquinho a verdade, tá bom? Então, abra aí a sua Bíblia, eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vamos ver por que eu falei que Nabucodonosor esqueceu que o Senhor é o Rei dos Reis, está acima de todos. Lá no capítulo 3. Sabe, crianças, depois de tudo aquilo que aconteceu, do sonho e de ter colocado Daniel e os seus amigos como líderes lá da Babilônia, eis que Nabucodonosor decidiu um dia fazer uma grande estátua de ouro. Pra quê? Já vou explicar. Lembra no sonho dele que Daniel falou que a cabeça da estátua de ouro simbolizava o reino dele? O reino poderoso que Deus tinha dado para ele? Pois é, eu acho que ele ficou pensando naquele ouro todo e resolveu construir uma estátua de 27 metros de altura. Vocês sabem quanto é 27 metros de altura? É tipo um prédio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 andares. Você mora em prédio? Muitas crianças moram em apartamento, né? Quantos andares tem aí no seu prédio? Hoje a gente tem prédios bem altos, né? Mas um prédio de 9 andares é alto. E aquela estátua era alta como um prédio. Tinha o tamanho de um prédio baixo, assim, que hoje em dia a gente tem prédios muito mais altos, né? Mas naquela época que não existia prédio, aquela estátua era muito grande e era toda assim, ó, feita de ouro. Por isso que eu escolhi essa cor amarela. E aí, depois disso, sabe o que aconteceu? Ele mandou chamar todos os oficiais e os governadores e os líderes que estavam ali para se colocar em frente à estátua para o dia da consagração daquela estátua. E então um arauto disse assim, lá no versículo 4. Arauto era um homem que vinha dar a mensagem do rei. Ele vinha falar algo que o rei queria dizer para todos. E ele falava bem alto para todo mundo ouvir. Olha só o que ele falou. Lá no versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz:
ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, tururu, do pífaro, que era tipo uma flauta assim, ó, tururu, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Peraí, quer dizer que depois de o rei Nabucodonosor reconhecer que Deus era o rei dos reis, o senhor dos reis, ele fez uma estátua para que as pessoas adorassem aquela estátua que representava ele? Como ele se esqueceu rápido do que ele aprendeu. Ele tinha acabado de aprender e agora, em vez de ele adorar ao Deus verdadeiro, ele queria que todos adorassem a ele, a sua estátua. Olha só o que isso nos ensina, crianças. Que o ímpio se esquece de Deus. Ele tinha acabado de ver como Deus era poderoso, revelando o seu sonho e o futuro para ele, mas ele se esquece de Deus. Lembra que ímpio eu expliquei para vocês que é aquele que não crê em Deus? Então, mesmo quando ele aprende sobre Deus, ele se esquece rapidamente. E não foi só isso. Nabucodonosor estava tão cheio de si, tão orgulhoso, se achando tão maravilhoso, que ainda tinha mais. Olha o que o Arauto falou no versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quer dizer que ainda tinha uma fornalha quente, cheia de fogo. E se as pessoas não se prostrassem e adorassem aquela estátua feita de ouro, eles iam ser jogados lá na fornalha. Gente, que coisa terrível! Então, olhem só o que aconteceu. Eis que tocaram todos aqueles instrumentos, a flauta, a cítara, a harpa, que mais que eu falei? A trombeta, e depois de tocar, rapidinho, todos começaram a se prostrar e a adorar aquele pedaço de ouro, que era uma coisa que nem tinha vida, que foi uma coisa construída por um homem. E eles adoravam aquela estátua como se fosse Deus. Que pecado terrível, não é? E quem estava à frente de tudo isso? O rei Nabucodonosor. Ele obrigou todas as pessoas a adorarem aquilo por medo de serem jogados na fornalha ardente. Crianças, sabem o que a Bíblia nos fala sobre isso? Ela fala justamente do que o rei Nabucodonosor fez. Essas pessoas que se esquecem de Deus e adoram outras coisas, olha só o que a Bíblia fala sobre elas lá em Romanos 1:25, no comecinho do versículo. Essas pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador. Todos os dias, pelo mundo inteiro, nós vemos as pessoas adorando e servindo coisas e seres criados. Você sabia que tem lugares que eles adoram até vacas e cachorros e animais que foram criados por Deus em vez de adorarem a Deus? E foi isso que Nabucodonosor fez. Ele fez todos adorarem uma coisa criada, que era aquela estátua, gente. E o que vocês precisam aprender é a não fazer isso que ele fez. Vocês já sabem. A gente tem estudado a Bíblia aqui, vocês têm estudado na casa de vocês e também vocês veem o poder de Deus na criação. O céu, a terra, os mares,
Tudo que ele fez, os animais que voam, os animais da água, os animais que andam pela terra, as plantas, as frutas, os vegetais, o sol, a lua, as estrelas. Eu, você, o seu pai, a sua mãe, as pessoas. Tudo isso foi criado pelo Senhor. E nós não podemos adorar essas coisas. Ai, que linda natureza. Ai, como eu te amo. Não, nós temos que adorar quem fez todas essas coisas, que é o Deus Criador. E nunca adorar nada além do nosso único Deus. Aprendam a não fazer como Nabucodonosor, que se encheu de orgulho, queria que ele fosse adorado. Tá bom? Essa é a nossa lição de hoje. E vou deixar uma curiosidade para ela que vem. Porque vocês sabem que ali no meio de todo aquele povo, a Bíblia diz que estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Ananias, Misael e Azarias. Lembra que o nome deles foi mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, eles estavam ali naquele dia. Só que eles conheciam o Deus verdadeiro. Vocês acham que eles foram fiéis a Deus e não adoraram a estátua? Ou será que eles ficaram com medo da fornalha e adoraram aquela estátua? Aula que vem eu conto pra vocês, tá bom? Se você quiser, já pode ler aí na sua Bíblia, tá? Então, essa foi a nossa lição de hoje e eu aguardo o versículo de vocês. Espero que vocês nunca adorem nada além do nosso Deus, tá bom? Tchau, tchau!